Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. A gente vai falar de um assunto muito importante, né, que é a perspectiva decolonial feminista, que é um assunto que poucas pessoas conhecem, mas eu acho que é interessante a gente debater sobre, compartilhar os nossos conhecimentos, né? Então, eu queria começar com a Marisa. Eu queria que você me contasse um pouco da sua perspectiva em relação ao feminismo, como para você começou para você, né, ser feminista, quais foram suas lutas? Bom, eu sou a Marisa, eu sou atriz, sou diretora de teatro, trabalho também com cinema independente, atualmente sou diretora de vídeos também, numa agência de marketing educacional aqui no interior de São Paulo, e estou nessa trajetória artística, na verdade, desde a minha formação, que foi em 2005, né? Sou formada em artes cênicas na Unicamp desde 2005. Então, a minha formação já tem um pezinho, né, na área de pesquisa em artes, não tem como, a gente que está dentro disso não sai mais, por mais que vá produzindo vida fora e vá tendo várias experiências, a pesquisa em arte está sempre presente, já faz parte do meu DNA como artista, né? E logo que eu me formei, na verdade, eu comecei a trabalhar muito rápido como professora de teatro em comunidades muito vulneráveis socialmente, na periferia de São Paulo. E eu acho que a minha luta feminista, eu comecei a ter uma consciência, né, do meu papel como mulher, como artista, como mulher sul-americana, né, artista, depois que eu saí e fui viver, e fui ter contato, e fui ter experiências nas periferias, né, de São Paulo. Trabalhei em lugares como o Jardim Ângela, que na época, acho que 2007, ainda era, acho que um dos 4 bairros mais violentos da América Latina. Eu nem sei como que está isso hoje, mas lugares muito vulneráveis socialmente, né? E eu acho que a minha trajetória, né, de reflexão sobre a mulher, sobre o racismo estrutural, mesmo, né, no meu lugar de mulher branca, mas, né, eu sou uma mulher branca sul-americana e artista, eu acho que eu comecei a me atentar, né, para essa profunda desigualdade, para essa profunda injustiça a partir desses encontros, né, que eu não estava, passei a ver o mundo não do meu lugar, né, como mulher de classe média, interior de São Paulo e estudante de universidade, e mais como uma facilitadora, uma educadora de arte nesse outro contexto. Então, a partir daí, não tem mais volta, né? E toda a minha reflexão e todo o meu trabalho artístico e todo o meu trabalho docente também começou a ser transformado a partir daí. Então, mais ou menos uma introduçãozinha. E você, Luísa, como foi para você essa introdução feminista, né, na sua vida? Como começou? Bom, primeiro, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, para quem está na França. Para mim, o feminismo ele começou, sobretudo, quando a gente toca nas nossas feridas. Nunca foi um assunto que veio até mim somente por uma curiosidade. Meu envolvimento com o feminismo mesmo começou quando eu fui me deparando, sobretudo, com as opressões do meu gênero. E essas opressões, elas se evidenciaram muito mais quando eu comecei a morar na Europa. Porque até então, eu era uma menina, mulher de classe média alta, e que naquela posição em Salvador, né, a cidade mais negra fora da África, eu estava num lugar de privilégio no qual esses questionamentos ainda não faziam tanto sentido, né? Existia ali uma opressão de gênero, existia ali um feminismo que hoje em dia eu critico demais, que é esse feminismo liberal,
que tenta abarcar na palavra feminismo somente uma pressão misógina, e a gente sabe muito bem que se o feminismo ele não estiver atravessado por uma questão de classe e raça, ele é apenas mais uma forma de opressão, né, das mulheres brancas, sobretudo, contra as mulheres negras, né, porque, assim, esse feminismo no qual muitas se identificam, e que eu critico bastante, muitas de vocês, com certeza, devem ter esse olhar crítico, é um feminismo que quer considerar que toda a questão é uma luta contra o machismo, né? E, na verdade, não é assim. As mulheres brancas europeias, por exemplo, conseguiram só votar nos anos 45, aqui na França, sobretudo, mas elas já eram proprietárias de corpos, né, desde o século XV. Então, esse nível de consciência de raça, classe e gênero, ele só me tocou quando eu fui acessar as minhas feridas, quando eu, na minha profissão enquanto psicanalista, vi que o instrumento analítico da psicanálise, ele está defasado se a gente não encontrar uma tangente com a crítica social, até porque quando eu recebo uma mulher negra, existe uma solidão da mulher negra, que é um inconsciente coletivo da mulher negra, existe o significante guerreira. Quando eu atendo um homem homossexual, existe uma certa crise de ansiedade, né? um aumento nessa parcela da população de um transtorno de estresse pós-traumático. Quando eu atendo, enfim, então a gente vai percebendo que a questão do sistema heteropatriarcal, que é aquele que eu critico, que é aquele que eu consigo escutar aqueles corpos na minha clínica, é extremamente produtor de sofrimento psíquico, né? E se a gente não tiver uma sensibilidade analítica interseccional, aí a gente só vai estar neutralizando, invisibilizando aquilo que produz a opressão, a necropolítica, né? A violência silenciada. Então, começou bastante quando eu me tornei mãe, né? Quando meu casamento ali foi se desmoronando e eu fui me deparando com tantas expectativas daquilo que deveria ser uma mulher e que eu fracassei, entre aspas, levei isso para minha análise, e também com as pessoas que eu escutava diariamente. Daí entrei em grupos, foi o que me salvou de uma solidão, que o feminismo é o contrário da solidão, quem fala isso é Manuela Dávila, li isso no livro da Márcia Tiburi. Aí fizemos o Papo de Mulher aqui, que é uma reunião de mulheres, que a gente fecha em Paris, na primeira semana, na primeira sexta-feira do mês, um bar para falar de temas que tocam todas as mulheres brasileiras. Solidão, feminismo, racismo, enfim, a gente abriu esse lugar de escuta, todas com a cerveja na mão, um ato até um pouco subversivo, né? Porque antes era na igreja ou na casa de alguém, então a ideia foi colocar essa questão em um bar, tirar os homens dali, nesse primeiro momento, sobretudo. Não acho que o feminismo seja só para corpos que tenham úteros, até porque existem mulheres trans que têm que serem inseridas no feminismo, um feminismo que não é anti-LGBTQIA+, fóbico, tem que ser anti-racista, anti-homofóbico, né? Se não considerar, é muito agressivo. Então, assim, o feminismo, para mim, é uma arma a favor de transformação social, né? Enfim. E para você, que me perguntou o que é o feminismo... Gabriela. Gabriela. Então, eu sou a Gabi, eu tenho 21 anos, eu estou aqui em São Paulo, eu sou analista de marketing, né, mas estudo jornalismo na Universidade Metodista. Então, o feminismo, para mim, é um ponto que eu acho que foi pouco mostrado. Eu falo com 21 anos, né, acabei de sair da escola, estou na faculdade. A gente não tem conversa sobre isso. Antes de
vim para cá, eu pesquisei bastante, falei com muitas pessoas à minha volta sobre o que era o feminismo para eles. E a resposta é sempre a mesma e sempre uma forma muito pequena, muito dentro da caixa. Então, eles pensam que o feminismo é só aquela coisa que a pessoa tira o sutiã e sai na rua e não entende o porquê que elas estão fazendo isso, ou o porquê tem outras pessoas que se consideram sim feministas, mas não fazem nem metade do que elas fazem. Então, assim, para mim foi perceber que cada mulher tinha um tipo de luta. Todas as lutas são totalmente diferentes, cada dor é totalmente diferente, mas o que nos une é o feminismo, porque é o momento que a gente pode conversar, é o momento que a gente pode se abrir sem ter esse julgamento, esse preconceito das coisas que já aconteceram com você. Você pode ouvir conselhos que você nem imaginava, ouvir histórias que você nem imaginava, ou você perceber que você sofreu coisas que era assim, era um preconceito, era uma coisa por você ser mulher, e você também nem ligou por conta da sociedade, porque você foi ensinada assim, você foi ensinada que era uma coisa normal. Então, para mim, falar sobre esse assunto é muito importante, tá aqui, né, mostrar para as pessoas que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ensinar sobre isso, tanto aqui, uma pessoa que está procurando essa live e assiste, quanto as pessoas na escola, as crianças na escola, as meninas, né, é muito importante. E para mim é um jeito que, né, esse decolonial é um jeito de você sair da caixinha, né? Você sai do pensamento, você consegue entrar em novos mundos, novas áreas. Para mim realmente é bem, bem incrível. E bem incrível o que a gente está fazendo aqui também. Conhecer vocês é incrível para mim. E eu queria falar com vocês sobre isso. Quando vocês foram chamadas, né, para cá, para falar sobre isso, quais eram o intuito de vocês? O que vocês queriam mostrar para as pessoas que estão nos assistindo? Pode começar. Olha, eu acho que para mim, primeiro assim, eu fiquei muito lisonjeada, né? E primeiro assim, eu não sei se eu gosto de conversa, né? Eu gosto de conversa, eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de aprender. Então, assim, eu não sou, né, uma estudiosa do feminismo que tem respostas ou que tem, né, uma apresentação de PowerPoint e tal. E só nesse começo, né, ouvir Gabriela e Heloísa, já falei, olha aí, já tem um mundo de coisas, né, que se abrem só nessa pequena conversa, nessa pequena abertura. E eu acho que para mim, né, eu acho que eu encontro dentro de mim o feminismo, né, a resistência, porque o feminismo é uma resistência, né? Ser feminista é resistir, é procurar desnormatizar e desnormalizar, se é que existe essa palavra, toda a heteronormatividade, o heteropatriarcado e toda essa estrutura que já existe, que está pré-determinada como sendo natural. A vida é assim. Não, a vida não é assim, né? E eu acho que a luta feminista, né, e esse exemplo que a Luísa deu, né, da cervejada das mulheres, ela é uma luta que parte da escuta. Para mim, ela parte desse lugar mesmo, assim, né, de se interessar pela experiência do outro, de se interessar pelo olhar decolonial, de se interessar né, por perceber, né, por exemplo, quando eu cheguei na periferia, eu falei assim, nossa, por que aqui 85% dos meus alunos são negros, né? Estranhar, né? Começar a escuta do estranhamento, na verdade. E eu acho que esse olhar é um olhar, claro, né? A escuta, ela também abre um campo de aprendizado vasto, que daí cada uma pode ir fazendo a sua trajetória e buscando, mas eu acho que eu vejo potência na escuta aqui do lado, sabe? Eu escutar, hoje eu estou morando com os meus pais por conta da pandemia, eu escutar a minha mãe de 75 anos, eu escutar a minha amiga de infância, eu escutar, sabe? Eu escutar as mulheres e também os homens, né? Mas escutar onde esse germe de luta, essa semente de luta pode fazer parte do nosso dia a dia. Então, eu acho que aqui me senti muito privilegiada, muito feliz com esse convite de conversa, porque eu acho que, assim, nada é mais potente que a escuta. E para você, Elô?
Eu achei interessantíssima essa sua fala, porque você falou sobre escutar o outro. E para a gente conseguir escutar o outro sendo aquele diferente, porque um fascista escuta o outro que é igual a si mesmo e não Isso. tolera escutar aquele que é diferente de si mesmo. E para você conseguir escutar aquele que é diferente de você, é preciso encontrar um ponto em comum. E a coisa mais radical que existe em comum em todos os seres humanos é a situação fundamental de desamparo. Nós somos corpos desamparados, nós somos frágeis. É preciso acessar o nosso próprio desamparo e enxergar que no outro corpo, sendo ele um corpo negro, sendo ele num corpo até branco, opressor, aonde é que está o germe do desamparo, né? Porque a principal luta feminista não é só. Eu tenho uma crítica a Butler que fala de alianças. Não precisa fazer alianças. É preciso de um projeto político que a gente ganhe em número, em forças, e para isso é preciso ter um atravessamento da escuta, do desamparo, de um corpo de um homem trans, né? De um corpo de uma mulher negra, né? De um corpo de. Enfim, é preciso abarcar na nossa luta o diferente. E para isso fazer uma costura, porque somos todos vulneráveis. E quanto mais a gente se identifica com o lugar de poder, com o lugar de dominação, que foi o que aconteceu no Brasil, o Brasil passou por uma miséria, por uma crise política, né? A gente sabe muito bem que isso inchou a massa para um tal de um mito que não merece nem ser citado o nome, tamanha a sua canalice e a sua necropolítica. Então, a partir da vulnerabilidade que se instaurou no Brasil, com a crise econômica, a massa se identifica ali com aquele que diria, né, que veio no lugar do Salvador, do Messias. Não é assim que se faz. É preciso que a gente saiba que somos desamparados, que essa identificação com o ser de que domina, com aquela mulher branca que tem sempre uma babá negra que fica ali sendo oprimida e não quer que aquela babá nunca chegue a uma universidade, que critica as cotas, que critica políticas de reparação social das desigualdades, né? Esse lugar de dominação é preciso cair por terra, porque Sim. todos nós somos 99%. O 1% nunca vai estar no chão, nunca vai estar sofrendo. Enquanto a classe média achar que ela é idêntica àquele 1% que tem o lucro para ele e se ferre a população, a gente vai caminhar para o extremismo, porque está acontecendo aqui também. Ou seja, agora todo mundo pode se denominar feminista. Marine Le Pen, que é uma fascista escrota, me desculpe a palavra, diz que é feminista. Tá todo mundo de extrema direita, mulher dizendo que é feminista. O que é isso? Não, esse feminismo não merece esse nome. O que merece o nome feminismo é um feminismo anticapitalista, né? Anti-homofóbico, antirracista. E se não for assim, não há como ser feminista. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Pode falar, Marisa, se você quiser, viu? Tá, não, é perfeito. Não existe. Não, mas se não tomar cuidado, né? A gente vai, porque tá tudo ligado mesmo, então não tem jeito de separar os assuntos, né? Eu acho também, né? Eu acho que a primeira coisa, que também para mim esse lance da escuta é muito importante, é começar a ter primeiro, assim, a gente discute muito hoje em dia essa questão do lugar de fala, né, que é importantíssimo mesmo. A obra da Djamila Ribeiro, por exemplo, é muito esclarecedora nesse lugar. Mas a gente também precisa se interessar
outro lugar, né? Isso que você falou, do outro, a outra história. E não tem como a gente falar de feminismo, eu acho, e dessas lutas que são mais fundamentais, sem considerar o contexto colonial, né? Não tem como. O norte, né? A vida de uma mulher do norte, a Heloísa sabe mais do que ninguém isso, porque já tem a experiência aí, né? Aí no chão da França. A vida de uma mulher no norte, né? E a vida de uma mulher no sul são outros feminismos que precisam dar conta, né? De corpos e de situações e de circunstâncias tão diferentes. Eu também tenho amigas, por exemplo, que foram para a Europa e hoje, assim, tem eu acho que se alertaram, né? Se começaram a sentir no corpo mesmo, na própria carne, o que significa ser uma mulher sul-americana, né? Coisa que Gabriela, desde o dia que nasceu, se entende por gente, sente na carne o que é ser uma mulher negra. Não é como a Marisa. Jamais será como a Marisa, entendeu? A mulher que a Gabriela não parte do mesmo lugar da mulher que a Marisa é. Né? Então, eu acho que em primeiríssimo lugar é não querer fazer esse discurso massificante do feminismo, porque isso é furada, né? Isso vai deixar, eu acho que o cerne da questão de fora, e também eu acho que dá um passo atrás, né? Fazer um recuo. Eu como mulher branca, eu tenho que recuar porque eu não sou preta. Nesse lugar eu preciso recuar. E aí eu me encontro com a Gabriela lá no Mulher Sul-Americana, né? Então, a gente encontrar esses pontos de encontro, né? Se aliar onde tem esses pontos de encontro. Enfim. Eu achei maravilhoso isso que você falou. Agora, tem uma interpretação que algumas pessoas, sobretudo as mulheres brancas, fazem desse recuar, que eu sei exatamente que não é isso que você está falando, que é o recuar no sentido de dizer que o racismo é um tema que só os negros devem discutir. Racismo é coisa de branco. Quem construiu a ideia, porque não é cor, é ideia. Racismo não é cor, racismo é uma ideia. Exatamente. Quem construiu foi a branquitude. Exatamente. Então, que a gente se responsabilize, né? Não tornando o assunto partindo de um ponto de vista do nosso lugar. Não, é por isso que objetificando, porque vira a mulher negra, o homem negra vira objeto de estudo. Não é objeto, eles são sujeitos. Então, o lugar de fala, que muita gente criticou a Djamila, numa crítica extremamente infundada, lugar de fala é você deixar aquele corpo que passou por aquela opressão, que sente na pele, né, que sente no real do corpo, sendo bem lacaniana, ter sujeito para falar do lugar de sujeito, e não objeto da academia que está ali, ó. Isso. Fazer meu doutorado aqui sobre, vou estudar, e não deixa nem a mulher negra falar. Eu tenho uma crítica absurda à psicanálise que tenta dar conta do que é uma mulher trans, do que é um homem trans, só fazendo revisão bibliográfica da teoria do caralho. Que isso? Cadê o corpo? Não, e são muitas subjetividades, são muitos corpos e são muitas subjetividades e potenciais de subjetivação, né? E falando sobre isso, agora se a gente tocou nesse assunto, eu vou dar a palavra à Gabriela, né? E eu fico assim orgulhosa de você ter se envolvido com o feminismo tão cedo. Eu resisti um pouco, achava que não precisava tanto, tomei na cara depois, mas já deu uma balançada enorme aqui, já deu uma transformação muito grande. Para você, Gabi, o que é o feminismo na sua vida? Foi uma tirada de venda, assim, tirou a venda dos meus olhos quando eu... Porque eu vivia numa bolha, né? Aqui em São Paulo eu vivia na Zona Leste, né? Que seria a parte
bem funda de São Paulo, né? Então, assim, eu tava lá, então não tinha pessoas diferentes de mim, né? Na minha escola não tinha aquele negócio, nossa, só tem 4 pretos, né, na sala. Não, era a maioria, gente, era a maioria, era todo mundo... Sim. Era todo mundo misturado, todo mundo... E tava tudo bem. Quando eu me mudei para a parte um pouquinho mais nobre, né, foi aqui no ABC, em São Bernardo, eu entrei na minha faculdade, eu olhei para uma sala de 60 pessoas, onde eu vi 5 alunos negros, eu falei assim, não, pera. Eu falei, pera, alguma coisa tá errada aqui. Quando eu comecei a procurar emprego dentro da região do ABC, falei, não, pera, tem também alguma coisa errada aqui. Não, pera, que alguma coisa não tá certa. E assim, eu tinha 18 anos na época, assim, eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, meus amigos de classe nem imaginavam o que é. Para eles era procurar estágio para a gente se dar bem no jornalismo. Eu estava procurando para conseguir continuar dentro dele. Então, assim, eu via que tinha realidades diferentes, as meninas eram diferentes da minha ideologia, elas tinham pensamentos totalmente diferentes. Para ela, feminismo para elas era uma coisa totalmente diferente. Eu lembro que eu vi uma menina que falou que ia tatuar feminismo, eu falei para ela, eu falei assim, então, né, sua luta, você tem uma dor, né, sobre isso, você entende o que é feminismo? E não, para ela era bem essa parte de ser contra o homem, ser contra o homem escroto, o hétero top. Aí, né, daquela hora você não fala nada, né, você fica quieto, você... Mas não é só isso, tem muita coisa, tem muitas pessoas, muitas dores, muitas mulheres que a gente, assim, eu não consigo imaginar. Eu vejo a dor da minha família, eu vejo a dor da minha mãe, que tem uma mais clara que a minha, tem o cabelo cacheado, então para ela não era negra, ela não era. Então, assim, eu via essas pessoas. E quando eu entrei no mundo de pessoas brancas que realmente estavam com uma venda nos olhos e que elas não iam tirar essa venda, porque é uma venda que é confortável, uma venda bonita, então tinha. É então, normal, assim, como se fosse normal. Também. Então, assim, ter essas conversas, abrir o que você está sentindo e o que você já passou, pode ser que, não que elas vão tirar, mas elas vão começar a entender, fazer um buraquinho da empatia para conseguir ver o que a gente tenta falar. Não que eu falar que não que a gente tenta ensinar, porque a gente não tem que ensinar nada para ninguém, mas o que a gente tenta falar, o que a gente tenta colocar quando a gente briga por alguma coisa, quando a gente fala que está incomodada com alguma frase que a gente ouviu de um homem ou de uma mãe, tipo, ai, você vai vestir isso, seu namorado não vai gostar. Ou, ai, não vai com a mão no bolso dentro do mercado. Ou não, arruma seu cabelo desse jeito, porque aí você vai ser admitida no emprego. Então, são essas pequenas coisas que não só a mulher preta, mas as mulheres passam, que é uma coisa muito normal. E não é normal. Eu, como indiano, não é normal. E eu imagino como deve ser difícil, porque assim, agora todo mundo tem boca para falar, né? Tá todo mundo escondido atrás do celular. E quando não tinha celular? E quando não tinha um celular, o que acontecia? Então, é bem complicado. Assim, é um assunto, é um tabu, né? Porque a gente não pode falar sobre isso em muitos lugares, mas é uma coisa que tem que ser debatida sempre, tem que ser conversada sempre. Total. Pode falar, tá, gente? Não, essa coisa que a Heloísa falou, realmente é muito simples de confundir essa necessidade, né, essa palavra que eu usei do recuo, né? Porque eu quero estar, eu quero recuar para estar lutando na mesma linha que a Gabriela, né? Para poder me juntar com essas coisas. E né, essa sensação que a Gabriela passou, quando chega numa universidade, né? E tem uma sala de 60, tem 5 negros. Quando eu entrei na universidade, que foi em 2001, eu não estranhei que só tinha um negro na minha turma de 25. Por quê? Porque para mim era normal. Entendeu? Era o seu normal. Aí, depois que eu cheguei na periferia, e falei assim, peraí, gente, olha para isso aqui. De 40 alunos numa turma, 35 são negros. Aí a coisa já mudou de lugar, e aí as fichas vão começando a cair, né? E o desconforto precioso, né, de estranhar o real, como ele tá dado, ele começa a aparecer, e assim, no começo ele é tenebroso, né, gente, de você enfrentar. Né? Demorou muito tempo, por exemplo, para eu perceber uma coisa que
com certeza une nós três aqui. Eu nunca, em nenhum dia da minha vida, em nenhuma cidade onde eu morei, eu saí à noite na rua sem me sentir ameaçada. Nenhum dia da minha vida. Teve um dia que eu saí do trabalho à noite e ia a pé para casa e eu falei para o meu amigo, eu falei, Flávio, eu vou para casa sozinha, mas é qualquer coisa eu te falo. Ele falou assim, ele estranhou, entendeu? Ele falou, nossa, mas o que te ameaça? Falando sobre isso, só isso. Isso que você falou, aconteceu uma situação muito difícil comigo aqui na França, né? Primeiro, começando pela universidade, né? Eu sempre quis... eu sentia que, por ser mulher, eu precisava sempre... Tinha sempre algo faltando. Então, a França, para mim, eu sempre comi muito livro, sempre gostei muito de estudar psicanálise, Lacan, filosofia, mas sempre estava faltando algum significante para me dar aquele lugar de poder que nunca foi me autorizado, sobretudo no Nordeste do Brasil. Né? Quando venho para a França, entro na universidade para fazer meu doutorado, passo no mestrado, tenho uma nota boa, e no dia que eu entrego a minha monografia, a minha tese de mestrado, meus pais estavam aqui, fui para o jazz com eles, pego o metrô e esqueci a chave no bolso da minha mãe. O metrô fecha, estava tudo fechado já, e pego um táxi na rua, entro nesse táxi e dali eu quase fui estuprada, né? Como eu tenho uma sensibilidade, não sei porque, enfim, de tom de voz, eu senti um tom de voz do taxista muito estranho, uma frieza, tipo, me pediu um isqueiro. Dali começou a me tratar como prostituta, não tenho problema nenhum com prostituta, acho que é uma profissão que merece o respeito como todas, mas me tratando de uma maneira objetal, né, com nomes, falando coisas horríveis, me violentou por aqui, fiquei com muitos roxos aqui, consegui sair pela janela do táxi. Fiz xixi nas calças, porque isso me gerou muito medo. Então, dali, eu vi, né, estampado na minha cara que eu sofri uma opressão por ser mulher e por ser latina, coisa Sim. que eu nunca senti assim, um comentário, uma piadinha, samba aí e tal, que já me incomodava, mas aquilo ali foi tão forte, me agrediu tanto, que eu falei, não, eu preciso achar uma saída simbólica, né, uma saída política, uma saída prática e uma saída teórica para administrar isso que aconteceu comigo e enxergar a dimensão do sofrimento do outro, dos outros corpos. Então, para mim, aquilo ali foi muito sério. Então, as brasileiras que vêm para cá, brancas sobretudo, elas se deparam, né, na busca de um poder, de um lugar de dominação, de se identificar com aquele lugar do branco, europeu, hétero, né? Porque era esse poder que a gente queria ter, né? Ao fazer esse movimento, elas descobrem que elas são ticanas, que nós somos ticanos, nós nunca seremos brancos, certo? E isso é muito importante, porque é daí que se gera uma união das lutas. Porque se a gente ficar fragmentado, ferrou, né? É isso. É uma questão difícil, não gosto muito de falar sempre sobre isso, mas eu acho essa fala minha um testemunho duro de um momento que eu vivi, e eu queria transmitir para vocês que foi por aí que as minhas feridas falaram mais alto e o feminismo entrou como uma forma de cura, né? E eu gostaria muito que a sociedade doente que a gente vive se curasse desse machismo, desse capitalismo, desse racismo que mata diariamente muitos corpos. É isso. Eu achei super interessante o que você falou, porque eu me identifiquei com o que você falou. Eu trabalho em um banco, né, um banco digital, mas tem uma sede lá na Faria Lima, né? Faria Lima, aquela avenida também, uma avenida linha amarela, no bairro Nobre de São Paulo. E eu fiquei até tarde lá.
E aí eu fui pegar um carro de aplicativo para pedir, para me levar até em casa, né? Tava muito tarde, o metrô já tava para fechar. Eu fiquei esperando ele, quando ele chegou, ele falou que não ia me levar para minha casa, porque eu era negra. E simplesmente foi embora. Isso era meia-noite. Isso não foi uma coisa que aconteceu assim. Não faz nem um mês que isso aconteceu comigo. Então, assim, muitas coisas que não aconteciam antes comigo, nos lugares onde eu frequentava, né? Os costumes que eu tinha no lugar onde eu frequentava, que era quando eu era pequena, né? Num lugar que, né, todo mundo era igual a mim, todo mundo tinha a mesma ideologia que eu. A gente tinha esse negócio de avisa quando chegar em casa, manda a localização em tempo real. Minha mãe, tira a foto quando você chegar e tira a foto dos seus amigos, porque se acontecer qualquer coisa, ela sabe como todo mundo que tá comigo tá vestido, onde a gente tava, que lugar que a gente tava. Então, assim, quando isso começou a acontecer comigo, foi quando eu saí do meu quadrado, eu saí da minha bolha. Então, você sair, se abrir para o mundo e sentir que você sempre vai levar um tapa de qualquer lugar que você tiver. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito, ser muito dedo, pisar muito em ovos, porque senão você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer se você usar um decote a mais para ir andar de metrô, ou quando você for pegar um táxi, você não sabe o que o cara pode falar para você. Você não se sente à vontade. Não tem essa parte de sentir à vontade quando a gente sai na rua. A gente sente à vontade em casa, que a gente pega a roupa que a gente quiser, a gente está dentro da nossa casa. Agora, fora dela, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. A gente não controla nada, a gente só sabe sentir medo. É uma coisa em comum que todo mundo tem. A gente sabe sentir medo. E não sabe o que a gente pode esperar da porta para fora. É o que a nossa mãe morre de medo, que a gente fala, não, mãe, eu vou com esse short mesmo. Oxi, eu vou. Se acontecer, aconteceu, mas eu vou. Porque a gente não pode se oprimir a isso. É uma coisa que acontece muito, né? A gente às vezes oprime o que a gente quer mostrar com a nossa roupa, o que a gente quer mostrar nas nossas ações, porque não, se você fizer isso, você tá, né, tá induzindo que você quer alguma coisa com alguém, ou que você quer chamar atenção mais do que você deveria, porque tem essa ainda, a gente não pode chamar muita atenção. Então, é uma coisa muito, muito, muito complexa, né? Como a gente começa a conversar sobre isso, vem um montão de frases, de coisas que já aconteceram com a gente. E é muito interessante ouvir isso sobre a França, porque eu acreditava, tinha esse pensamento que, assim, eu conheço muitas pessoas negras da França, né? Minha cabeleireira, muitas pessoas que vieram para cá, para o Brasil. E quando eles falavam da França, eles não falavam com um olhar assim, não, aqui no Brasil é um pouquinho difícil, é um pouquinho mais difícil. Mas então, para mim, a França era uma coisa mais aberta, né? Você tinha mais oportunidades, você tinha um olhar mais flexível. E pelo que você tá falando, não tem esse olhar flexível, não. O brasileiro sofre mesmo, a mulher sofre mesmo. O que acontece aqui, que eu não sei se é menos pior, porque racismo, machismo, xenofobia, se há uma gota ou se é um litro, é desumanizante. Então, exatamente. Se você passa por uma situação de desumanização, não importa se você passou só porque era por conta da raça, da classe, do gênero, ou só da raça, ou só da classe. Se foi desumanizada, não existe pouco desumanizada ou desumanizada, não é verdade? Mas na França há algo que é mais do dito, é mais na cara do que no Brasil, que se neutraliza, que se invisibiliza, que as pessoas acham chocante que a gente fale de racismo. Que feminismo é uma coisa ultrapassada. É tão fácil, né, dizer que feminismo é uma coisa ultrapassada. É tão fácil dizer que racismo não existe. Então, no Brasil, acho que a violência do não dito, do velado, coisa que as feministas negras, sobretudo com Djamila Ribeiro, na academia, aquela coleção Feminismos Plurais, eu não sei se eu amo aquela coleção. Para mim, não, e tá rodando agora o mundo, né? É isso mesmo que tem que acontecer. Então, assim, eu acho que aqui é menos velado do que no Brasil. Inclusive, quando eu contei essa história da violência que eu sofri nesse táxi, né, num grupo de amigos do meu ex-marido, por isso até que ele virou que esse grupo de amigos aí não estava com nada, né? Enfim, sabe o que eles me perguntaram? Ah, o taxista était en noir? Era preto? Ah, c'était un arabe. Brincando. Era um árabe, hein?
Ou seja, eu sou violentada por ser brasileira e a pessoa vai dizer que o cara é violento porque é árabe ou negro. Quer dizer, E o é hétero branco europeu, o hétero branco europeu, topo do mundo, vai questionar isso, nunca vai questionar ele. Pois é, e era um branco, senhor branco europeu, mais branco do que essa parede aqui. Você está entendendo? Então, a última coisa que eles pensaram é que poderia ser um hétero branco europeu. Ou seja, porque eles são o topo do mundo, né, Heloísa? Tá tudo certo para eles. Violentos. Eles que violentaram a gente, né? Saquearam a América Latina. Exatamente. Isso, pelo amor de Deus. Ah, palhaçada. Palhaçada. Não, mas é isso mesmo. Esses dias eu estava em casa só aproveitando assim, esse comentário, e daí eu estava falando com meu pai, que também tem 75 anos e que é mineiro de Minas Gerais aqui, então eles têm uma visão bem tradicionalista, né? Família católica, super patriarcal, super dessas coisas, e daí ele estava comentando, hoje as mulheres estão mais assim, né? Não ficam mais dando ouvido para os homens, né? Os homens também estão com nada, não sei o quê, antes era melhor. Falei, claro, se eu fosse o acionista top do Bradesco, eu ia estar super feliz. Tipo, né? O hétero branco europeu, né? Você acha que os bancos estão criticando a economia hoje em dia como ela está? Claro que não. Então, assim, para quem está, né, surfando nessa onda, né, que é o homem hétero branco, classe média alta, principalmente europeu, os homens do norte, tá ótimo, gente, para eles. Nada precisa mudar, tá tudo tranquilamente no lugar, né? Então, eu falei, claro, se eu fosse, né, se eu fosse a dona do Bradesco, para mim provavelmente estaria tudo muito bem, também. Né? E assim, a gente, né, falou sobre as nossas vivências, né, o que a gente tem tanto em comum. E o que vocês acham que a gente poderia fazer, né? O que não a gente, né? A gente também, que a gente faz diariamente, a gente conversa sobre isso, mas as outras pessoas, o que a gente poderia fazer para as outras pessoas entenderem mais sobre isso? Eu digo quando eu falo de pessoas pequenas, né, de crianças, para elas entenderem que existe uma coisa fora da bolha delas, né? Eu estudei em escola particular, eu estudava no SESI, então, querendo ou não, minha bolha já era diferente de pessoas que estudavam em escolas públicas, que eram totalmente, bem pertinho da onde eu estudava, mas já era diferente. Mas às vezes as coisas que a gente aprendia dentro da escola particular, eles não ensinavam, né, na pública. E se eu já não aprendia sobre feminismo, duvido que lá eles aprendiam também, né? Então, como para vocês, o que é isso? Assim, o que a gente poderia fazer? Né? Não a gente, nosso governo. Eu acho que a Heloísa pode começar esse assunto, porque a Heloísa é mãe, né, Heloísa? Eu não sei, no seu dia a dia, isso deve aparecer de uma forma muito mais evidente, né? Porque é diário, assim. Uhum. Eu fico muito chocada com os elogios que sempre são direcionados à minha filha, que são elogios sobre como ela é fofa, como ela é delicada e como ela é bela. E existe uma negação não dita nesses elogios do lugar do poder, né? De ser aquela que é esperta, inteligente, a que, enfim. E as histórias, meu Deus do céu, que é a Aurora, gente. O que é Ariel, que aceitou ficar muda para casar com o cara. O que é Branca de Neve, que foi escravizada pelos 7 anões e ainda foi morta, foi beijada, morta, estuprada, que não estava consciente, né? Então, olha essas narrativas, gente. Chocada com isso, né? Como é que a gente dá outra interpretação, outra episteme, outra ferramenta simbólica às nossas crianças? Então, eu comecei a comprar livros infantis, feministas. Tem um livro maravilhoso de Emicida, Amora, né? Tem o Pequeno Príncipe Negro, Pequeno Príncipe Preto, tem, enfim, já existe uma série de literatura infantil para colocar aquele que antes era vítima e salvo
príncipe branco, único salvador, ele que mata a bruxa, ele que destrói o dragão, ele que salva a princesa, de recolocar simbolicamente nessas interpretações o lugar da mulher como ela sendo aquela que pode como sujeito, né? E trocar até. Tem um livro maravilhoso que a princesa achou o hálito do príncipe péssimo. Ai, não quero esse príncipe, socorro! Vou fazer uma viagem. Aí casa, aí depois fica entediada com aquela casa, com aqueles filhos, dá uma volta ao mundo, o marido cuida das crianças. Então, eu tento ler essas histórias para minha filha, porque foi tão duro para mim ter uma relação com minha mãe na qual eu sempre fui atravessada pela questão da estética, pela minha roupa, de que forma eu ia me comportar, se eu estava namorando ou não, se eu ia ser vagabundo ou não, porque eu transava mais, transava menos, enfim. Foi tão duro para mim ser desqualificada. Não coloco ela como opressora em si, ela também foi vítima, inclusive a batata quente das nossas mães foram muito mais quentes do que as nossas. A gente precisa fazer essa meia-culpa, mas já foi tão dura a minha relação com o feminino, né? Com me olhar sempre de uma maneira desqualificada porque eu vivo bem minha sexualidade. Quer dizer, eu não posso ser inteligente e viver minha sexualidade da forma que eu quero? É negado para a gente conviver com esses dois significantes? É negado diariamente, né? Eu já fui... Quer dizer, será que eu sou heterossexual porque foi uma heterossexualidade compulsória? Que não me foi permitido gostar de uma menina? Quer dizer, eu conto para minha filha, às vezes, duas princesas que se casam. Por que não? A gente vem desde Freud, que a nossa sexualidade é construída a partir de uma pulsão, que não é instinto, é atravessada pelo simbólico. Quer dizer, por que as histórias são sempre de relações héteros? Né? Porque a princesa é loira. A princesa não pode ser está sempre servindo a um ideário, né? Demais. Não é brincadeira, não, mas é tão mais interessante, é duro ter essa amplitude de consciência, mas é tão mais interessante a gente poder jogar o nosso corpo no mundo, a nossa transmissão no mundo, naquilo que é verdadeiramente o feminismo. Então, para mim, é isso. Eu não sei o que é que vocês acham disso, nos filhos, se vocês pensam em ter filho, nas crianças da família de vocês, que vocês convivem, porque realmente, isso que Gabi falou, trazer o feminismo para a primeira infância é importantíssimo. É importantíssimo. Eu tenho, né, a minha filhada, filhas de amigas, e eu já estou vendo esse movimento, claro, né? Nas mulheres da nossa geração agora, já vem um movimento questionador que não vai mais aceitar esse tipo de narrativa. Não, entendeu? Não entra na casa, não vai mais aceitar esse tipo de coisa, né? Porque isso é para controlar, né? É um dispositivo de controle para deixar tudo como tá, maravilhoso como tá, pro topo da cadeia alimentar. Né? Agora, eu vejo muito também, né, como artista e como educadora, como criadora, que todas as ações, né, eu estudo muito isso no teatro, na interpretação, na performance, né? Eu acho que tudo que potencializa a nossa ação e cria outras possibilidades de subjetivação no mundo, né? Seja no seu próprio universo particular, né? Ou a maneira como você interage com uma obra de arte, com uma obra literária, ou numa conversa, tudo que fricciona e desloca, né? A gente está falando bastante de deslocamento aqui das nossas próprias experiências, né? Eu acho que tudo que desloca, então, assim, né, para uma criança, ou para um jovem, ou para uma pessoa que não teve o privilégio de se deparar com circunstâncias como a gente já teve, por exemplo, é sempre questionar, perguntar. Mas por quê? É assim? Né? Eu lembro teve um momento meu com uma aluna minha, muitos anos atrás, uma aluna minha de teatro da periferia, uma garota negra.
E ela veio me perguntar, assim, ela falou, Pro, eu nunca vi você falando dos seus filhos. Você não tem filhos? Eu disse, não tenho, Carol. Mas como que uma mulher da sua idade não tem filhos? Eu falei, Carol, porque eu nunca sonhei em ter filhos. Maravilhoso. Ela não entendia isso, porque para ela não existia uma mulher da minha idade que não tivesse filhos, porque a mãe dela provavelmente teve, sim, né? Teve muitos filhos na adolescência, né? E então ela se surpreendeu demais, né, com uma mulher que não tinha esse sonho, né? E eu acho que qualquer deslocamento dessa natureza, né, que os outros provoquem na nossa vida, ou que a gente provoque na vida do outro, né, ou que a arte, com todos os mecanismos, né, de provocação e de extrapolar e de expressão, tudo que a gente pode provocar de deslocamento, de estranhamento, vai movimentando. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma professora da Unicamp, a Raquel, que ela fala assim, que são pequenas rachaduras na casa grande. A gente não vai conseguir desmoronar a casa grande do nada, mas aos pouquinhos na nossa ação, a gente vai lá e dá uma marteladinha, dá uma rachadinha. Adorei. Né? Do meu supervisor de clínica, maravilhoso. A gente estava falando sobre algum paciente, ele falou assim, Elô, é preciso entrar na casa grande para chegar até a cozinha e cuspir na comida do opressor. Isso, é uma rachadura, exatamente, entendeu? Falta uma coisinha ali. Então, tem um tanto de eu acho que segredo, né? Cada mulher, cada O que você pessoa falou, pode ir com essa luta para a vida, né? o que você falou da pergunta, porque perguntar, gente, é abrir uma porta. Isso. Né? Perguntar é você criar uma dúvida. As pessoas entraram numa burrice absoluta de uma interpretação unívoca para as coisas e mata o pensamento. Então, pela pergunta é que se abre a possibilidade para uma criança de questionar por que ela está pensando que uma mulher da sua idade não tem algo faltando, tem algo errado nela por não ter filhos. De que forma foi transmitido compulsoriamente essa fetichização, esse culto da família nuclear burguesa que promete à mulher o tamponamento do vazio através de um filho. E você vê o tamanho do sofrimento ao se deparar com essa criança que é colocada num lugar que vai preencher e não preenche, só reitera o vazio, né? Que angústia, e aí gera vazio mulher nela e o vazio vai indo, não é, Heloísa? Demais, que angústia é que eu recebo todo dia mulheres que se sentem faltantes porque não querem, não têm o desejo da maternidade e são o tempo todo exigidas pela família, pela sociedade. E aí, meu marido, meu namorado, porque você não encontrou um grande amor? A mulher tá fazendo uma carreira, tá feliz, tá viajando com as amigas, tá transando, tá feliz. O tempo todo reiterando a mulher que ela tá faltante e que a maternidade é um lugar natural, instinto materno. É de uma burrice. Não, é muito. Nossa Senhora. E a gente se depara com isso o tempo todo. Então, eu acho que, assim, para além das lutas mais institucionalizadas e dos movimentos que a gente pode se unir, e da conversa com cerveja que a gente pode fazer, e da conversa, né, eu sentar com a minha mãe, e é isso, perguntar para ela, mas por quê, mãe? Né? Por quê? Né? Qualquer tipo de movimento, de questionamento, e esses questionamentos, obviamente, vão cansar a ordem vigente, né? Porque a gente vira chata. Mas eu viro a chata tranquilamente sorrindo, assim. Maravilhoso o que você está falando, porque eu já me deparei dentro dos movimentos feministas com uma criação do que é uma mulher feminista. Gente, pelo amor de Deus, eu tô querendo me desfazer do mito do que é uma mulher. Patriarcado não me eu nem comecei a desfazer um, já tem que... Não deixa eu começar com minha unha postiça. Eu gosto de ser objeto, eu desejo ser objeto sexual, mas sinto sujeito, eu. Exatamente, você que está construindo. Então, assim, vamos respeitar, né? Como é construído o desejo do outro e só dar uma ferramenta simbólica para que
as mulheres, a sociedade tenham opções, portas abertas. Né? E que o feminismo não vire outra doutrina. É muito importante isso. E onde cada uma se sente confortável, motivada para lutar, pode ser sentada dentro da sua casa lendo um livro, pode ser num movimento imenso, tá viva e agindo. Eu acho que é isso. Hoje em dia é isso que me move. E que eu vejo que move muitas amigas, muitas mulheres com quem eu convivo e aprendo muito. E agora eu tô aprendendo com vocês, né? Eu tô adorando essa conversa que a gente tá tendo. Já ouvi coisas maravilhosas. Eu só queria pontuar, né, só para fechar aquela parte das crianças, antes existia essa parte, nessa questão de que a mulher sempre tinha brinquedos de panelinha, sempre aquelas coisinhas, rosinhas, sempre não sei o quê. E hoje eu vejo uma mudança com o meu primo, que tem a necessidade, quer brincar de cozinha, quer ter uma vassourinha para ajudar a mãe dele a varrer a casa e quer varrer sozinho. Do meu sobrinho, que tem 1 ano de idade, ganhou um kit da Mini de talher, de cozinha, igual a mãe dele, ele acha isso incrível. Assim, ver que a minha família começou com esses pequenos passos de deixar, não tem essa parte, não, se ele brincar disso, ele vai ser afeminado. Não tem essa de afeminado, ele vai ser o que ele for para ser, ele só tem 1 ano de idade, você não pode pôr, né, na cabeça dele que ele não pode fazer alguma coisa só porque ele é um homem, ou só porque ela é uma menina, né? Então, assim, eu vejo essa mudança todos os dias e espero que ela sempre continue, né, crescente no nosso dia a dia, que a gente veja. Né? Como se a sexualidade da gente não fosse uma orientação. É uma orientação. Sim, exatamente. Né? A gente está entrando nessa... Isso aqui é outro buraco sem fundo, né? A coisa do gênero e da construção do feminino. Nossa Senhora! Não é? Como o feminino é massacrado, né? Como é difícil para um homem ser afeminado. Por que isso, gente? Porque é desqualificado, né? Porque é muito objetificável. É preciso se distanciar daquela sociedade que a gente tem, o Brasil, na questão do homem ser mais feminino, é uma miséria, gente. Quer dizer, eu vejo pessoas se afastando das famílias porque as pessoas não toleram uma parte da vida que é prazerosa de um filho, do amigo, do irmão, porque ele pode ser afeminado ou não, quer dizer, ele tem que se castrar, se amputar de uma relação familiar, porque senão vai ser violentado, né? Na sua sexualidade, na sua expressão corpórea. É muito absurdo, é muito violento, isso gera depressão, isso gera ansiedade. Aí vem o psiquiatra me dizer que ansiedade e depressão é neurotransmissor, pode ser um efeito, tem como consequência uma queda da felicidade, mas o cérebro é social, né? E a opressão social constrói essa queda de neurotransmissores paulatinamente, cronifica o cérebro, as opressões que a gente sofre na pele. E se a gente não tiver na saúde mental essa dimensão da crítica da sociedade naquele que a gente escuta, a gente vai virar uma individualização do fracasso. Você está sofrendo isso por conta do seu corpo, é porque você não conseguiu, que é a ferramenta primeira da necropolítica. A melancolização e a individualização do fracasso. Dessa forma, quebra-se, fragmenta qualquer possibilidade de união política. Exatamente. Porque daí você desqualifica a experiência, processo, vida, sujeito, história de vida e passa a pensar tudo em termos de eficiência, né? E isso você sabe mais que ninguém, Luísa, acho que do seu lugar aí, que isso mata, né? Isso mata, de fato. Eu já não estou encontrando psiquiatra. Encontrei um que eu estou assim, olhando para ele, que eu estou até gostando, que não falou nenhuma besteira até agora. Que sofreu racismo a vida toda, que tem sofrido aqui muito, certo? Aí vai diante do psiquiatra, ela fala da melancolia dela, e ele manda ela fazer exercício físico, correr, go Forest, run. Peraí, gente. É assim. É um pouquinho mais complexo. Muito mais complexo. Nossa Senhora, nem me fale. Enfim. Muito pano para manga, mas só nesse bate-papo nosso aqui, olha quanta poeira a gente não levanta, né? Em cima de
de uma coisa que você fala assim, elas vão falar de feminismo, né? Essa perspectiva decolonial, tal. Nossa, parece... Mas não é, gente, é a vida, o nosso cotidiano né? Assim, de 5 em 5 minutos, toda a nossa experiência está atravessada pela nossa história de vida e por tudo que, né, toda a objetificação e toda a reificação que a gente sofre, por ser mulher, por ser sul-americana, por ser Nordestina, nordestina, preta, e é difícil, são muitas camadas. São muitas camadas para cuidar, mas só tem jeito cuidando. Se largar a mão, vai pro buraco. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Exato. Vamos Isso cuidar de tudo, porque, né, sem essa exigência da eficiência da guerreira, que pode tudo, porque isso também é outro lado da moeda, e massacra e adoece, né, da mesma forma. Mas eu acho que no começo a Heloísa falou nesse lugar, e a minha terapeuta fala uma coisa, né? O amor, o afeto, ele também se dá muito na precariedade, né, do ser humano, assim, onde a gente encontra as nossas precariedades e, né, essa onda, né, que todo mundo sofre de algum desamparo. Eu acho que a gente acessar esse lugar e buscar dar as mãos nesse lugar tem sido o meu único jeito, né? Morar no Brasil, presidido por Bolsonaro, no meio de uma pandemia, viver um genocídio, né? Olhar para o genocídio todo dia, eu acho que nada é mais potente que alimentar o afeto, mesmo. Para mim é a única salvação. E você já fez basicamente o que eu ia pedir. Eu ia falar que a gente tem que terminar, né? O nosso bate-papo, infelizmente. Já tá Olha a rapidez, gente. Nem parece que o tempo passou. Só faltou a cervejinha aqui. Só faltou a cerveja, Luísa. Na próxima vez a gente tem que trazer cervejinha. Vamos sim. E aí eu só queria falar para vocês darem um último conselho para quem assistiu a gente aqui sobre a nossa luta, tudo que a gente falou, tanta coisa que a gente colocou dentro de uma palavrinha que ninguém nunca tenta entender, todo mundo olha com maus olhos, mas uma palavrinha que significa, eu posso dizer que um mundo inteiro de coisas. Então, vocês podem falar um conselho para quem assistiu a gente até agora? Eu diria assim, eu tenho recebido, depois da pandemia, um aumento muito grande de melancolização, de depressão e de ansiedade, né? De um sentimento de desesperança. Eu queria falar que tudo que foi um dia impossível se tornou possível. Acreditem no potencial do impossível. E a arma mais forte da necropolítica, da opressão, é conseguir melancolizar nossos corpos. Então, a resistência passa por um autocuidado, muito mais do que um autoconhecimento, um autocuidado. E um dia as coisas podem ser possíveis. Pode apostar. Vamos acreditar na transformação social, sim. Ai, que linda! Ótimo medicamento. É isso mesmo. Eu também estou com você, Luísa. Eu acho que, né, eu como artista, eu só estou viva, eu penso, né? Eu só estou viva porque eu sou atriz. Mas eu também tenho pensado que eu estou viva porque eu sou mulher também, né? Porque existe uma potência aí de transformação, como você falou, e que eu desejo que a escuta, né, do outro, que você, né, apostar um pouco na alteridade também, isso alarga um pouco os horizontes da vida, né, do seu próprio viver, e você passar a prestar atenção no viver do outro, na dor do outro. Então, eu acho que eu desejo para mim, para todas e todos e todes, muita escuta. E vamos junto. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por tudo que a gente conversou. Foi ótimo. E eu agradeço a todo mundo que assistiu também. Espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi falando com essas maravilhosas. E que a gente se encontre numa próxima vez para conversar mais.
Obrigada, Com cerveja, Gabriela. tá? Obrigada. Com cerveja da outra vez. Um beijo, obrigada, Um beijo. Luísa. Obrigada, Tchau. Gabriela. Que honra. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.